pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Robson Ferreira. Antes de mais nada, queria agradecer aí a todos os inscritos e pedir que continuem se inscrevendo e divulgando o canal. Bom, hoje a gente vai continuar falando de VLSM, tá? VLSM. Para quem não sabe o que é VLSM, tá? VLSM é Variable Length Subnet Masks. O que significa isso, né? Significa subredes de tamanho variável. Eu vou pegar um exercício que eu encontrei na internet aí, que eu vi o pessoal compartilhando, e vou resolver ele com vocês. A gente segue usando os mesmos princípios da aula anterior sobre subredes. A ideia é a gente aproveitar tudo que a gente viu na aula anterior para conseguir fazer de maneira correta esse próximo exercício aí. Vamos começar da seguinte forma. O usuário recebeu da operadora um IP 190.10.10.0/18 e ele precisa distribuir de acordo com uma tabela que foi passada para ele. 1.700 hosts, depois 1.000 hosts, depois 500 hosts, depois 200 hosts, depois 120 hosts e depois 59 hosts, tá? Tem mais ali, mas o resto tudo é meio padrão já do exercício anterior que a gente fez. Então a gente começa a trabalhar com uma rede um pouco maior, né, do que a gente já estava acostumado na outra videoaula. Primeira coisa que a gente tem que saber, a gente tem que entender que a gente precisa chegar, quando a gente está trabalhando com VLSM, a gente precisa obrigatoriamente distribuir a rede da rede maior para a rede menor, para que a gente consiga atender a demanda. Então, se te derem um cenário onde tu tem várias redes, para que você consiga fazer o melhor aproveitamento, você tem que distribuir a maior rede primeiro e ir diminuindo as redes conforme a necessidade. Então, eu começo pelo 1.700, depois vou para o 1.000, depois vou para o 500, 200, 120, 59. Então, essa é a ideia inicial. Bom, eu preciso chegar a 1.700 hosts, tá? Quando eu tenho 2 na 8, eu tenho 256 hosts. Se eu tenho 2 na 9, isso dobra. Eu tenho 512 hosts. Se eu tenho 2 na 10, isso vai para 1.024 hosts. Se eu tenho 2 na 11, isso vai para 2.048 hosts. Então quer dizer que para eu chegar nos 1.700, eu vou ter que usar 11 bits da parte de host, tá? Então eu tenho que usar 11 bits da parte de host. A operadora, quando me deu esse endereço aqui, ele me deu um /18. Significa que eu tenho 14 bits utilizados para a parte de host, ou disponíveis, né, para utilizar na parte de host, e 18 bits foram utilizados na parte de rede. Vamos calcular rapidamente aqui, ó, o que ele quis dizer com esse endereço que foi passado, tá? Isso quer dizer que ele tem um /18. O /18 ele é 255, 255, e aí a gente precisa calcular o último, que é onde ele está utilizando o restante, né? Então aqui 8 mais 8, 16, mais 2 aqui. Significa que atualmente ele tem 192.0, né? Então essa é a minha máscara de rede para alcançar o /18, certo? Porque, vamos de novo, aqui, vamos pegar só esse octeto aqui, ó. Esse octeto aqui, ele usou 8 do primeiro, 8 do segundo, 16. Mais 2 para fechar 18, então ele usou o primeiro e o segundo bit do mais significativo, né? Então aqui é 128 e aqui é 64. Somando 128 e 64, 192. Então beleza, isso é minha máscara de rede. Bom, eu preciso usar 11 bits para fazer os 2048 hosts. Eu tenho que ser o número imediatamente superior a esse. Então, para conseguir fazer 2048 hosts, eu preciso de 11 bits. Eu usando 11 bits, tirando de 32, vão me sobrar 21 bits. Então, eu passarei a utilizar 1/21 para essa rede aqui, tá? Então eu passarei a utilizar 1/21 para essa rede. Então eu sei que a minha rede, ela é 1/21, eu preciso calcular esse /21. O que significa dizer que é 1/21? A gente tem, além dos 8, mais 8 que é 16, a gente tem mais 5 bits, né? Para fechar 1/21. Além dos dois preenchidos, ou seja, além do 255, 255, eu tenho que usar mais 5 bits daqui desse octeto. Então 1, 2, 3,
4, 5. Significa que eu vou ter 128, 64, 32, 16 e 8. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou chegar a quanto? Vou chegar a 2, 4, 8. E o final ali continua 0 porque a gente não está utilizando aqueles bits ali. Então minha máscara vai ficar 255, 255, 248, 0 do meu barra 21. Cheguei no 248. Agora a gente usa aquela lógica que eu falei de pegar e diminuir de 256 para a gente saber de quanto em quanto salto da minha rede. Se eu pegar 256 menos 248, eu vou saber que eu tenho uma rede de 8 em 8 e endereçamentos de IP. Então significa dizer que se eu fosse fazer em barra 21, né, então eu teria a primeira rede, né, 192.10.0.21. A segunda rede seria 192.10.7. Então salta de 8 em 8, ó, do 0 ao 7, tá? 255/21, tá? Isso seria a rede, o broadcast. A próxima rede seria 192.10.8.0/21, tá? E o final dessa rede, 192.10, somando mais 8 dá 16, então dá 15.255, sempre o último antes, né? E a próxima rede, 192.10.16.0/21. Então essa é a maneira que eu chego até a rede que eu quero. Bom, aqui eu já matei essa rede com o 1700, então eu matei a primeira rede. A partir do 7255, ou seja, a partir da próxima rede, que é a 80, eu tenho que fazer outra redistribuição para caber 1000. Eu preciso fazer com que nessa rede aqui caiba 1000 hosts. Para fazer 1000 hosts, eu tenho que fazer 2 na 10 para caber 1000 hosts. Então significa que antes eu tinha 2 na 11, que era 1, 2, 3, 4, 5, e aí o resto era 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eu tenho 8, 9, 10, 11. Então eu tinha 11, agora eu vou usar mais um para rede e vou usar esse aqui para host. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Nos dois últimos octetos eu tinha a seguinte forma dessa primeira rede aqui, tá? Dessa aqui. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então tinha 8, 9, 10, 11. 11 bits para host, que vai me dar os 2048, e o restante dos bits aqui, mais 8 aqui, vai me dar a rede, que dava os 21. Agora eu vou deslocar para o lado, então eu vou aumentar um aqui nessa parte de rede, vou aumentar para 22 e vou diminuir um aqui na parte de host, né, que eu vou ficar com 10, tá? Então vou conseguir 1024. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai calcular o 22, se eu tinha 248 e eu aumentei 1, eu vou para 252. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu aumentei 1. Esse aqui é 128, esse aqui é 64, esse aqui é 32, esse aqui é 16, esse aqui é 8, esse aqui é 4. Até aqui eu tinha 248, até aqui. Aí eu aumentei esse cara aqui. 248 mais 4, 252. Quer dizer que essa minha rede aqui de 1000, ela vai começar em 192.10.80/22, o que significa que a máscara de rede vai ser 255, 255, 252, 0. Onde que vai terminar essa rede aqui? Bom, eu vou pegar 256 e vou subtrair de 252, que vai dar 4. Quer dizer que a minha rede vai andar de 4 em 4. Então significa que essa rede aqui, ela vai até 192, 10, tá? 8 mais 4, 12. Então ela vai até 11.255/22. Isso é meu endereço de broadcast dessa rede. Significa que a minha próxima rede será 192.10.12.0/22. Isso é o que eu tenho disponível ainda. Aí eu vou ter que dividir de novo para chegar nos 500. Então, dando continuidade ao exercício, 1.700 hosts. Nesses 1.700 hosts a gente tinha uma rede que começava em 192.10.0.0/21, certo? Que corresponde a uma máscara de 255, 255, 2480 e um broadcast que era 192.10.7.255/21. Essa era a primeira rede, então com os 1.700 hosts, né? Usamos 2 na 11, que dava 2048.
48 hosts, tá? Aí a gente vai para a segunda rede. A segunda rede, ela é 1000 hosts, que vai dar 2 na 10, que vai dar 1024. Então a rede com 1000 hosts, ela vai começar em 192, 10. A próxima rede seria 8, 0. Aí a gente diminuiu um bit de host e aumentou um bit de rede. Então a gente foi para barra 22. A gente foi para 255, 255, 252, 0. E o broadcast dessa rede ficou em 192, 10. De quanto em quanto ela está andando? De 4 em 4. Então vai ser 11, 255 barra 22. Aí a gente vai para a próxima rede, que é 500 hosts. 500 hosts a gente consegue com 2 na 9, que é igual a 512. Então nós temos 192, 10. A gente vai para a próxima rede, que é a 12, 0, barra 23. E temos, então, que é 255, 255, 254, 0. Então, o broadcast dessa rede é 192, 10. Quanto que ela anda aqui? Ela anda de 2 em 2. Então, se a gente começou em 12, a gente vai até 13.255 barra 23. E aí a gente vai para a próxima rede que ele pedia lá no exercício, que era uma rede com 200 hosts, tá? 200 hosts é 2 na 8, que é igual a 256. Bom, 256 já entra no ambiente que a gente tinha visto lá nas aulas de subrede. Então é 192, 10. A gente vai para a próxima rede, que é a rede 14, 0, barra 24. E aí aqui a gente tem 255, 255, 255. Observem que a gente chegou no barra 24 aqui. E o nosso broadcast é aquele nosso broadcast padrão, né? Que não há dúvida, né? E aí depois no exercício pedia 120 hosts, tá? 120 hosts, a gente tem um 2 na 7, que a gente consegue 128 hosts. Então a gente tem 192, 10, 15, que é a próxima rede, ponto 0, barra 25. E a gente tem uma máscara de 255, 255, 255, 128, porque a gente tá com 2 na 7. 2 na 7, 128, 2 na 8, 256. Bom, a gente tem uma rede de 192, 10, 15. Qual é o meu broadcast, né, da minha rede, né? Ela vai chegar no máximo a 127 barra 25. Depois o exercício pedia 59 hosts. 59 hosts, 2 na 6, que eu consigo 64 hosts. Então é 192, 10, 15, 128 a rede, barra 26, onde eu tenho 255, 255, 255, 192. E o broadcast 192, 10, 15. Quanto é que vai dar o broadcast dessa rede aqui? Olha só, eu tenho de 15, eu tenho de 128 a 192, certo? Então meu broadcast vai ser 191 barra 26. Depois ele tinha outros exemplos de redes menores ali que fica fácil de entender. Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? Primeiro, quando a gente está falando aqui dos binários, a gente tem 8 bits, tá? Que são essas duas partes aqui que são principais, que elas já não alteram os bits. E aqui a gente começou a alterar os bits, então eu vou abrir ele. Então nós temos, nessa primeira aqui, nós temos 21 bits. 8 mais 8, 16. Para 21 a gente tem 5, então ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então os dois últimos octetos aqui, né? Então eu tenho 5 bits utilizados na parte de rede, eu tenho 128, 64, 32, 16 e 8. O que significa dizer isso? Que somando tudo isso aqui eu tenho 248, que é a minha máscara de rede. Aí a partir do momento que ele vai aumentando a quantidade de bits da rede, por exemplo, esse primeiro é o 248. Aí eu vou pro próximo. O próximo é o seguinte, ele tinha todos esses bits aqui e ele aumentou um bit na rede, certo? E diminuiu um bit de host. Isso aqui tudo que estava 0 era host. Diminuiu os bits de host. E com isso, a gente pegou e aumentou mais 4. E ficamos com 252. De novo, a gente foi lá e tínhamos tudo isso aqui de rede já no cenário anterior. A gente foi lá e aumentou mais 1. O que a gente tem agora? A gente aumentou mais 2. Ficamos com 254. Depois a gente foi lá e preencheu todo o terceiro octeto, certo? Com o que a gente passou a colocar aqui? 255, porque a gente está com o octeto todo em 1, outro octeto todo em 1, outro octeto todo em 1. Então, 255, 255, 255. Entenderam como é simples a gente observar essa questão do binário aqui nos octetos? Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tiverem sugestões, se não entenderam, é só colocar aí embaixo que eu vou ajudar vocês para tentar esclarecer melhor essa questão de VLSM. Na próxima aula, vamos falar sobre VLAN.